O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse quarto dia em que nós então celebramos esse cerco, nós somos convidados de fato a derrubar todas as muralhas que nos impedem de ter um crescimento espiritual. Muralhas essas que muitas vezes podem ser espirituais, emocionais, sentimentais e assim por diante. Só que nós somos convidados a compreender que nós não conseguimos derrubar muralha nenhuma se não for pela graça de Deus. Nós não conseguimos vencer tribulação nenhuma se não for pela ação do Espírito Santo. Nós não conseguimos fazer um caminho de santidade, um caminho de renovação e de transformação, se nós de fato não nos abrimos a esta graça e a esta misericórdia que vem de Jesus Cristo. Por isso, nós somos convidados a confiarmos em Deus, acreditarmos que Deus sabe o momento certo, a hora certa de agir em nossa vida. Nós somos um pouco apressados, queremos as coisas para ontem. Muitas vezes, diante de tantos problemas que nós temos em nossas vidas, problemas que a gente nem espera. Hoje mesmo o padre em Ourinhos não esperava que o carro ia ter fumaça, né, no carro, né? E a gente não espera, e acontece, né? Aí tive que contar com a ajuda de um paroquiano que me trouxe até aqui, né? Porque senão o padre não ia chegar. Mas perceba, os problemas surgem quando a gente menos aparece. É igual o boleto. Boleto, você mal paga um, já chega outro. E quando você lembra de pagar, já vem em juros. E aqui acontece com a nossa vida. A nossa vida tem tanto problema, tantas dificuldades, que muitas vezes nós achamos, não sou capaz de suportar, não vou conseguir passar por essa dificuldade, não vou conseguir superar esse problema. E aqui nós somos convidados, meus irmãos e minhas irmãs, a compreender uma frase e levar essa frase para a nossa vida. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. E essa frase mostra para nós como é bom ser cristão, como é bom estar dentro da igreja, como é bom de fato dedicarmos um tempo para a nossa vida, para a construção do reino de Deus, porque nós não nos sentimos sós, porque nós não nos sentimos desamparados. Pelo contrário, Deus olha para nós, Deus sabe dos nossos sofrimentos, Deus sabe das nossas angústias, Deus conhece o nosso coração. E ali, Deus nos conhecendo por dentro, e diz a palavra de Deus que Deus conhece mais nós do que nós mesmos. Então Deus nos conhecendo, Ele sabe o momento certo de agir. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse ano jubilar, nós somos chamados a confiar na ação de Deus, na hora certa e no tempo certo que Ele vai agir. Por isso diz, a esperança não decepciona. Diante dos problemas que nós temos,
diante das nossas dificuldades, ao invés da gente se abrir para qualquer pessoa, ao invés da gente querer se abrir ou querer resolver os nossos problemas com pessoas que nem conhecemos às vezes, que nós possamos depositar os nossos problemas em Jesus Cristo. É Ele quem vai nos ajudar. Imaginemos, meus irmãos e minhas irmãs, quantos são os cristãos que abandonam a sua fé porque não depositam em Jesus a sua esperança. Depositam em homens. Só que homens nos decepcionam, pessoas nos traem, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo é fiel e fiel até a morte. Jesus Cristo foi a única pessoa que se entregou, se doou por amor a cada um de nós. Por isso nós somos convidados nesse cerco a sempre lembrar que nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações, alguém está olhando por nós, alguém sabe do que nós precisamos, e este alguém sabe a hora certa de agir. É o que nós vimos hoje na primeira leitura. Na primeira leitura nós vemos Abraão desesperado: Senhor, eu vou morrer, e cadê os herdeiros? Não consigo ter filhos, não consigo ter um herdeiro. E vocês sabem que naquela época, um homem que não tivesse um filho é porque foi amaldiçoado, porque a família é amaldiçoada, porque imagina, precisa-se de um herdeiro, de alguém que então possa suceder e continuar a família. E Abraão então pede a Deus. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, Deus sabe o tempo certo. E Deus então já prepara dizendo para Abraão: olha, Abraão, até agora tu ficastes aí esperando, mas vai nascer de ti aquele que vai te dar uma descendência inumerável. E nós sabemos que Deus, quando faz, Ele faz perfeito. Deus, quando realiza algo em nossa vida, Ele faz de forma magnífica. Talvez se Abraão tivesse 10 filhos, não teria a descendência que teve no único que Deus lhe deu. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a crer em Deus, a confiar em Deus. Abraão acreditou e Deus enviou o seu filho Isaque. E nós, como que nós estamos em nossa caminhada? Muitas vezes nós ficamos assim, tão assim angustiados, querendo as coisas para ontem, como eu disse, que às vezes a gente quer fazer do nosso próprio jeitinho. Sabe o jeitinho brasileiro? A gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma. Mas quando nós realizamos algo sem a ajuda e sem a graça de Deus, aquilo que nós fazemos não permanece para sempre. Aquilo que nós fazemos sem a ajuda de Jesus Cristo não permanece, mas a tendência é se autodestruir ao longo do tempo. É por isso que nós vemos tantas pessoas que constroem coisas, mas esquece de Deus, quer levantar impérios, mas esquece de pedir a graça de Deus. E aí o que acontece? Tudo vem abaixo, porque o alicerce e a base que era para estar em Jesus Cristo, na verdade está em forças humanas. E forças humanas, meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos aonde para: no cemitério. No cemitério, ali acaba todo orgulho, toda soberba, toda pessoa pautada no dinheiro, pautada em bens materiais, em coisas que o tempo corrói, pessoas roubam. Por isso, nesse ano jubilar, se nós queremos ser grandes, se nós queremos ser santos, deposite a sua confiança em Jesus Cristo e em mais ninguém. É o que diz hoje no Evangelho. No Evangelho vai dizer: cuidado com aquelas ovelhas, cuidado com aqueles que, na verdade, só estão revestidos, porque no fundo são lobos ferozes, que querem atacar as ovelhas, que querem roubar as ovelhas, querem tirar as ovelhas de Jesus, querem atrapalhar a igreja, querem atrapalhar o reino de Deus. Abre os seus olhos. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas sentaram nesses bancos um dia, rezaram o Pai Nosso,
rezaram a Ave Maria, professaram a sua fé, mas hoje não estão aqui, hoje estão em outras igrejas. Mas por quê? Porque não depositaram a sua fé em Jesus. A fé estava pautada nelas mesmas. Por isso, nós somos convidados a nunca, de fato, esquecer da presença de Deus em nossa vida. E Jesus vai concluir o Evangelho dizendo: uma árvore boa nunca pode dar maus frutos, e uma árvore má nunca pode dar bons frutos. Para dizer, nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. É assim que se conhece um verdadeiro cristão. É assim que reconhecemos uma verdadeira pessoa, uma pessoa boa. É aquela pessoa de fato que sempre procura ajudar ao próximo. Ainda bem que aqui em Santa Cruz, ainda bem que aqui na paróquia São Benedito isso não acontece. Todo mundo se ajuda, ninguém quer puxar o tapete do outro. Graças a Deus aqui não existe fofoca em Santa Cruz, um ajuda o próximo, mas em outros lugares que eu vou, tem muito isso. Às vezes dentro da própria comunidade, uma comunidade dividida, uma comunidade onde um procura acabar com o outro, e assim, meus irmãos e minhas irmãs, não há nada que permanece de pé. Por isso que nós possamos, por meio do Evangelho de hoje, ter o desejo e a vontade de sermos pessoas alicerçadas no amor de Deus. Porque uma vez alicerçados no amor de Deus, nós conseguimos transbordar este amor para outras pessoas. Que a nossa alegria, que a nossa fé, que o nosso jeitinho de ser, que o nosso testemunho, que as nossas ações possam trazer outras pessoas, possam atrair outras pessoas a querer conhecer Jesus Cristo. E olha, digo para vocês, como é bom de fato seguir Jesus Cristo e termos pessoas ao nosso lado que também nos sustentam nessa caminhada. Mas se é bom ter alguém do nosso lado que nos sustenta para estar com Deus, que nós também sejamos essa pessoa para outros, que nós também sejamos canal de graça na vida de outras pessoas, para que elas também possam conhecer o Deus que nós conhecemos. Somente dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs, vamos conseguir quebrar muralhas, vamos conseguir superar barreiras, vamos conseguir destruir muros que atrapalham o nosso seguimento a Jesus Cristo. Pode ser espiritual, pode ser hereditário, pode ser emocional, pode ser sentimental, mas quando nós fazemos um caminho com Jesus Cristo, Ele vai nos catequizando, Ele vai mostrando o caminho a ser seguido, Ele vai nos aconselhando e nos mostrando aonde deve estar a nossa segurança, e a nossa segurança está na cruz. A nossa segurança, de fato, de termos uma vida concreta e autêntica, está no alto da cruz. Mas padre, por que na cruz? Porque a cruz às vezes simboliza para algumas pessoas, não muito entendidas, que é maldição, sofrimento, angústia, morte. Mas para nós cristãos católicos, a cruz, mais do que isso, representa a vitória sobre a morte. A cruz representa para nós garantia de céu. Afinal, se nós queremos chegar ao céu, precisamos passar no caminho do Calvário. É o que Jesus falou ontem: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, seguirmos Jesus Cristo e por meio das nossas dificuldades, das nossas tribulações, apresentar a Ele como um sinal de amor. Todas as provações que nós tivermos, todas as dificuldades que aparecer, que nós possamos apresentar a Jesus como um sinal de amor. Se Jesus se sacrificou por nós, o que nós estamos sacrificando por Ele? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja.